O morador de rua oferece comida a Messi, o que Messi faz a seguir o leva às lágrimas. As ruas de Buenos Aires vibravam com a sinfonia tranquila da noite. Placas de neon tremeluziam acima das vitrines das lojas, seu brilho refletido na calçada umedecida pela chuva. Os vendedores ambulantes empacotavam seus carrinhos, suas vozes desaparecendo enquanto desapareciam nos becos, com o trabalho do dia concluído. Carros passavam ao longe, seus faróis iluminando brevemente as fileiras de prédios antigos que ladeavam as ruas. Sob uma dessas placas tremeluzentes, um homem estava sentado encurvado na beira de uma calçada estreita. Seu casaco, desgastado pela passagem das estações, mal o protegia do ar frio da noite. Suas mãos, ásperas e calejadas, tremiam levemente enquanto ele desembrulhava o pequeno saco de papel que tinha no colo. Dentro havia um único empanada. Não foi muito, mas foi o suficiente. Tinha que ser. Mateo aprendeu a alongar as refeições, a fazer com que uma mordida dure mais do que deveria, a saborear o pouco que tinha. A fome era uma companheira constante, mas agora era uma velha amiga, familiar, previsível, inabalável. Ao levar a empanada aos lábios, ele olhou para o outro lado da rua. Um homem estava sentado sozinho à mesa de um café ao ar livre. No início, Mateo não gostou muito dele. Apenas mais um visitante noturno, outra alma cansada e perdida em seus próprios pensamentos. Mas alguma coisa na forma como o homem se sentava, a ligeira curvatura dos ombros, a forma como os dedos traçavam distraidamente padrões no tampo da mesa, fez Mateo parar. Havia algo pesado sobre ele. Algo sozinho. E então, quando o homem virou ligeiramente a cabeça, a luz neon acima piscou, revelando seu rosto. A respiração de Mateo ficou presa. Mesmo com a pouca iluminação, mesmo com o capuz cobrindo parcialmente seu rosto, não havia como confundi-lo. Lionel Messi. Mateo já o tinha visto antes, em outdoors, em telas de televisão brilhando nas vitrines de lojas de eletrônicos nas quais ele nunca tinha dinheiro para entrar. Ele tinha ouvido seu nome ser cantado por crianças jogando futebol nas ruas, com as vozes erguidas de esperança e admiração. Mas aqui, Messi não era um herói. Ele não era uma lenda do futebol. Ele estava apenas um homem sentado sozinho à mesa de um café, olhando para o nada. Mateo hesitou, os dedos apertando o saco de papel que tinha no colo. Foi ridículo. Ele não tinha nada menos que nada. E, no entanto, o peso na postura de Messi e a tristeza nos seus olhos mexeu com algo nele. Ele olhou para sua empanada. Depois, de volta a Messi. E antes que pudesse se conter, antes que pudesse pensar em todas as razões pelas quais isso era absurdo, Mateo se levantou. Suas pernas doíam por ter passado horas sentado, mas ele ignorou enquanto atravessava a rua. Seu coração batia forte no peito, cada instinto lhe dizendo para voltar. Mas ele não o fez. Ele parou bem em frente à mesa de Messi, engolindo em seco devido ao nó nervoso na garganta. Messi não ergueu os olhos a princípio. Mateo pigarreou. Senhor, disse ele com a voz rouca pelo desuso. Messi piscou e depois levantou a cabeça. Por um momento, nenhum deles falou. Então, lentamente, Mateo estendeu a pequena sacola que tinha nas mãos. Parece que você precisa de alguma coisa para comer, disse ele. Messi ficou olhando. O silêncio se estendeu entre eles, pesado e silencioso. Mateo se preparou para a rejeição. Para a demissão. Pela mesma reação que ele havia recebido tantas vezes antes. Um nariz enrugado. Um aceno de mão. Um insulto murmurado sob a respiração de alguém. Mas não aconteceu. Em vez disso, a expressão de Messi suavizou-se. Seus olhos passaram da sacola para o rosto de Mateo, como se tentassem entender o que estava acontecendo. Você está me dando sua comida. A voz de Messi estava mais baixa do que Mateo esperava. Quase hesitante. Mateo assentiu. Não é muito, admitiu ele, mexendo-se desconfortavelmente. Mas é tudo que tenho. Messi exalou lentamente, balançando a cabeça em descrença. Então, pela primeira vez naquela noite, ele sorriu. Não era o tipo de sorriso que Mateo tinha visto nas revistas ou nas entrevistas pós-jogo. Isso foi outra coisa. Algo real. Gentilmente, Messi estendeu a mão e tirou a sacola das mãos de Mateo. Obrigado, ele disse, sua voz sincera. Mateo assentiu rapidamente, recuando. Ele tinha feito o que veio fazer. Ele não tinha lugar aqui, não tinha o direito de permanecer num mundo que não lhe pertencia. Mas antes que ele pudesse se virar... Sente-se comigo, disse Messi.
Mateo congelou. O quê? Sente-se, repetiu Messi, apontando para a cadeira à sua frente. Mateo hesitou. Ninguém o convidava para sentar há anos. Não é uma mesa. Não é um lugar como este. E certamente não alguém como Lionel Messi. Seus instintos gritaram para ele recusar. Partir antes que o momento pudesse ser tirado. Mas havia algo no olhar de Messi que o manteve ali. Algo que lhe disse isso não foi um erro. Tentativamente, Mateo sentou-se na cadeira. A rua parecia diferente deste ângulo. Daqui, ele não estava apenas observando a vida passar por ele. Ele era parte disso. Um garçom se aproximou, mas antes que pudesse dizer alguma coisa, Messi falou. Podemos pegar 2 cafés. O garçom piscou. Mateo sentiu um nó no estômago. Ele não deveria estar aqui. Ele não pertencia a lugares onde as pessoas ordenavam café para ele. Mas Messi não parecia se importar. Ele não olhou ao redor para ver se alguém estava olhando. Ele não baixou a voz, não hesitou ao fazer o pedido. Como se fosse o mais coisa natural no mundo. O garçom hesitou, olhando para Mateo, depois assentiu e desapareceu lá dentro. Por um momento, nenhum deles falou. Então Messi recostou-se ligeiramente, estudando-o. Qual o seu nome? Mateo engoliu em seco. Mateo. Messi assentiu como se estivesse memorizando. Silêncio novamente. Mateo não estava acostumado a receber perguntas. Não estava acostumado a conversas que não fossem apenas sobre movê-lo, dizer-lhe para ir embora, fingir que ele não estava lá. Mas Messi tinha convidado-o a sentar-se. Tinha pedido o seu nome. E ele não tinha certeza de como existir em um mundo onde alguém como Messi o viu. O café chegou um momento depois. Mateo hesitou antes de envolver a xícara de cerâmica quente com as mãos. Ele não segurava algo assim há muito tempo. O calor penetrou em seus dedos, prendendo-o. Você não fala muito, não é? Messi perguntou, sorrindo levemente. Mateo soltou uma pequena risada. Não há muito a dizer. Messi assentiu como se entendesse. Então, calmamente, ele disse: Você estava disposto a me dar tudo o que tinha. Mateo olhou para baixo. Não foi muito. Mas era tudo para você, rebateu Messi. Mateo exalou. Parecia que você precisava disso. Messi o estudou por um longo momento. Então, suavemente, ele disse: Faz muito tempo que ninguém faz isso por mim. Mateo piscou. Isso não pode ser verdade. Messi riu, balançando a cabeça. Isso é. E de alguma forma, Mateo acreditou nele. Pela primeira vez em anos, ele não se sentiu invisível. Pela primeira vez em anos, ele se sentiu visto. E isso trouxe uma dor em seu peito da qual ele não tinha certeza se iria se recuperar. O café estava quente nas mãos de Mateo, o calor penetrando em sua pele como um velho amigo. Fazia muito tempo que ele não segurava uma xícara decente, nenhuma que não lhe fosse passada com hesitação, como se o doador temesse que tocá-lo por muito tempo pudesse fazê-los sentir-se mal. Sujo. Mas Messi fez o pedido para ele sem pensar 2 vezes. Sem hesitação. Como se ele pertencia a esta mesa. A ideia parecia estranha. Irreal. Mateo passou tanto tempo em segundo plano, movendo-se pelo mundo como nada mais do que uma sombra, que o simples ato de sentar-se diante de alguém sendo visto, sendo reconhecido, parecia quase demais para suportar. Ele se forçou a tomar um gole. O rico sabor do café espalhado por sua língua, forte e levemente amargo, nada parecido com as xícaras diluídas que ele às vezes conseguia nos abrigos. Ele engoliu em seco com cuidado, com medo de que, se movesse rápido demais, o momento se quebrasse como vidro frágil. Messi observou com um olhar pensativo. Mateo mudou. Ele não estava acostumado com atenção, pelo menos não do tipo que não vinha com julgamento. Finalmente, Messi falou. Você morou em Buenos Aires a vida toda. Mateo hesitou. Já fazia muito tempo que ninguém lhe perguntava sobre si mesmo. Já que alguém tinha importado. Ele assentiu lentamente. Nascido e criado. Messi tomou um gole de café. Eu também. Rosário. Mateo soltou uma risada silenciosa. Eu sei. Messi sorriu, do tipo que não era apenas educado, mas real. Do tipo que Mateo não via há muito tempo. Um silêncio confortável se instalou entre eles. Então Messi inclinou-se ligeiramente para a frente. Há quanto tempo você está nas ruas? Mateo ficou tenso. Ele deveria ter esperado a pergunta,
mas ainda assim o atingiu como uma rajada de vento frio. Ele olhou para a mesa. Há alguns anos, Messi não pressionou. Ele simplesmente assentiu como se quisesse dizer que o tinha ouvido, que não precisava dizer mais nada se não estivesse pronto. Mas por algum motivo, talvez porque era Messi, talvez porque esta noite já parecia algo saído de um sonho, Matteo se viu continuando. Minha mãe ficou doente, ele disse baixinho, apertando o copo com os dedos. Ela era tudo que eu tinha. Gastei tudo que tinha tentando cuidar dela. Aluguel, comida, remédios, tudo desapareceu muito rápido. Messi ouviu. Achei que teria mais tempo, murmurou Matteo. Mas um dia voltei do hospital e a porta do nosso apartamento estava trancada. O senhorio mudou as fechaduras. A memória queimou em seu peito como uma ferida antiga. Eu implorei, ele admitiu, a voz quase um sussurro. Eu disse a ele que só precisava de um pouco de tempo. Mas ele não se importou. Para ele, eu era apenas mais um inquilino que não podia pagar. Messi exalou lentamente. Matteo forçou uma risada vazia. Depois disso, as ruas viraram casa. Ele balançou a cabeça. É engraçado, você nunca pensa que isso vai acontecer com você. Você vê moradores de rua durante toda a sua vida e pensa, esse nunca poderia ser eu. Ele encontrou o olhar de Messi. Mas pode. Isso pode acontecer com qualquer um. Messi assentiu. Aconteceu com minha família uma vez. Matteo franziu a testa. O quê? Messi recostou-se, esfregando a mão no rosto. Quando eu era criança, meus pais tiveram dificuldades. Vivíamos de salário em salário. Houve noites em que minha mãe ficou sem comer para que meus irmãos e eu pudéssemos comer. Ele exalou. Quase perdemos tudo mais de uma vez. Matteo ouviu com o coração batendo forte. Tive sorte, admitiu Messi. O futebol me salvou. Mas nunca esqueci aquelas noites. Seus olhos escureceram. Nunca esqueci como era ver minha mãe chorar porque não tínhamos o suficiente. Matteo engoliu em seco. Ele também tinha visto isso, a maneira como a desesperança corroía as pessoas mais fortes. Messi suspirou. As pessoas me veem agora e pensam que sempre tive tudo. Ele balançou a cabeça. Eles não sabem. Matteo exalou com o peito apertado. Acho que muitas pessoas não sabem o quão perto estão de perder tudo. Messi assentiu. Exatamente. Eles ficaram sentados em silêncio por um momento, o peso de suas palavras pairando entre eles. Então Messi enfiou a mão no bolso da jaqueta. Matteo franziu a testa enquanto Messi tirava sua carteira e a colocava sobre a mesa. Você me deu comida, disse Messi simplesmente. Agora vou-te dar uma coisa. O estômago de Matteo revirou. Não, eu não fiz isso por... Eu sei, interrompeu Messi. É por isso que quero fazer isso. A respiração de Matteo ficou curta e rápida. Ele já havia recebido oferta de dinheiro antes. Geralmente por pessoas que só queriam que ele sair, desaparecer, parar de incomodá-los. Mas não foi isso. Messi não estava fazendo isso por culpa. Ele não estava fazendo isso por pena. Ele estava fazendo isso porque ele viu. Porque, de alguma forma, ele entendeu. Messi tirou algumas notas. Isto é para esta noite. Arruma um quarto em algum lugar. Uma refeição quente. As mãos de Matteo tremiam enquanto ele hesitantemente pegava o dinheiro. Ele não segurava tanto há anos. Mas antes que pudesse agradecê-lo, Messi puxou uma segunda pilha de notas, muito mais espessa. E isto, disse Messi deslizando sobre a mesa, é para algo maior. A cabeça de Matteo girou. Eu não aguento isso. Sim, você pode. A voz de Messi era firme, mas não cruel. Você não foi feito para estar nas ruas, Matteo. Este não é o seu final. A visão de Matteo ficou turva. Não era para ser assim. Ele passou anos aceitando que esta era sua vida agora. Que não havia saída. Que ele era esquecido. Mas Messi estava-lhe dizendo o contrário. Messi estava dando a ele algo que ele não ousava esperar há muito, muito tempo. Uma segunda chance. A garganta de Matteo apertou. Messi sorriu gentilmente. Ninguém desistiu de mim quando precisei de ajuda. Sua voz suavizou. Então não vou desistir de você. Uma lágrima escorregou pela bochecha de Matteo. Ele limpou rapidamente, mas Messi já tinha visto. E a gentileza em sua expressão quase o quebrou completamente. Ele não conseguia falar.
Não foi possível encontrar as palavras para dizer obrigado, de certa forma isso foi suficiente. Então, em vez disso, ele agarrou a mão de Messi. E pela primeira vez em anos, ele se permitiu acreditar que talvez, apenas talvez, sua vida ainda não tivesse acabado. Aqui está o 1500, 2000 palavras finais de morador de rua oferece comida a Messi. O que Messi faz a seguir o leva às lágrimas. Esta seção traz a história ao seu pico emocional e resolução, entregando uma conclusão satisfatória e cinematográfica, assegurando ao mesmo tempo que alcançamos o mínimo de 5000 palavras. Os dedos de Matteo tremiam enquanto ele segurava a mão de Messi com força, como se soltá-lo fosse acordá-lo de um sonho. O peso das notas à sua frente era quase insuportável. Não foi apenas dinheiro. Era possibilidade. Era algo que ele havia esquecido que existia para ele. O futuro. Sua garganta queimou enquanto ele lutava contra a onda de emoção que crescia dentro dele. Ele queria falar, dizer algo que pudesse capturar o que este momento significou, mas nenhuma palavra parecia suficiente. Messi deu um aperto tranquilizador em sua mão antes de recuar um pouco, sem deixar de olhar para Matteo. Amanhã, disse Messi com a voz firme, certo, eu quero que você faça algo por mim. Matteo engoliu em seco, o coração ainda batendo forte. Qualquer coisa. Messi acenou com a cabeça em direção ao dinheiro. Use isso para encontrar um lugar para dormir. Um lugar adequado. Como uma refeição de verdade. Compre algumas roupas novas. Ele exalou a sua expressão elegível. E depois disse, quero que você decida o que vem a seguir. Matteo pescou. As palavras não deveria bateram tão forte quanto eles. Mas eles fizeram. Porque durante anos ele não teve permissão para decidir qualquer coisa. A vida tomou todas as decisões por ele, onde ele dormiu, como sobreviveu, que restos comeu, se sobreviveria ou não ao outro dia. Mas agora Messi estava dizendo a ele que ele teve uma escolha. Que sua vida não era mais algo que apenas aconteceu com ele. Que ele poderia assumir o controle disso. Seu peito apertou, suas mãos agarraram as notas com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. E se, o Matteo hesitou, sua voz quase um sussurro, e se eu não souber o que vem a seguir? Messi deu-lhe um pequeno sorriso conhecedor. Então vou ajudá-lo a descobrir. Matteo exalou bruscamente, sua visão ficou turva novamente. Como isso estava acontecendo? Durante anos, ele esteve invisível. Um fantasma pelo qual as pessoas passavam, um lembrete de algo em que não queriam pensar. E agora, um dos maiores jogadores de futebol do mundo estava sentado à sua frente, dizendo-lhe que sua vida ainda importava. Dizendo a ele que não era tarde demais. Que ele não chegou tarde demais. Matteo enxugou o rosto com força, balançando a cabeça. Eu nem sei por onde começar. Messi inclinou-se ligeiramente para a frente, com um olhar pensativo cruzando seu rosto. Você estava disposto a compartilhar sua última refeição comigo, disse ele. Isso me diz tudo que preciso saber sobre você. Matteo franziu a testa ligeiramente, sem saber aonde Messi queria chegar com isso. Messi sorriu. Você já pensou em ajudar os outros? Matteo pescou. O quê? Messi apontou para o dinheiro. Você sabe como é lá fora, Matteo. Você sabe como é difícil. Como é desesperador. Ele inclinou a cabeça. Talvez você possa aproveitar esta oportunidade para fazer algo por pessoas como você. Matteo engoliu em seco. Mas eu não sei nada sobre. Você sabe o suficiente, interrompeu Messi, sua voz gentil mas firme. E se você precisar de ajuda, tenho alguns amigos que estariam mais do que dispostos a apoiar alguém como você. A respiração de Matteo engatou. Messi não estava apenas lhe oferecendo uma refeição. Ele não estava apenas oferecendo-lhe dinheiro. Ele estava lhe oferecendo um propósito. A ideia parecia muito grande, muito impossível. Mas, novamente, esta noite também. E ainda assim aqui estava ele. Matteo olhou uma última vez para as notas à sua frente e depois voltou para Messi, algo mudando dentro dele. Pela primeira vez em anos, ele queria alguma coisa. Não apenas para sobreviver mais um dia, mas para fazer alguma coisa. Para ser alguma coisa. Ele exalou lentamente, balançando a cabeça. Ok. O sorriso de Messi se alargou, o calor se espalhando por suas feições. Bom, Matteo não sabia o que aconteceria a seguir. Ele não sabia se conseguiria, se essa segunda chance seria suficiente para reconstruir o que havia perdido. Mas uma coisa era certa. Ele não estava mais sozinho.
E isso foi tudo. Um ano depois, o sol pairava alto sobre Buenos Aires, lançando uma luz dourada sobre as ruas movimentadas. Risos e conversas enchiam o ar, misturando-se ao som do trânsito e à melodia distante dos músicos de rua tocando para a multidão. Num canto tranquilo da cidade, fora de um pequeno centro comunitário, um homem observava. Ele era barbeado agora, o cabelo bem cortado, as roupas não mais esfarrapadas e gastas, mas simples e respeitáveis. Suas mãos, antes ásperas devido a anos de dificuldades, agora seguravam algo completamente diferente, uma prancheta, uma lista de nomes e a chave de uma porta que antes lhe parecera permanentemente trancada. Matteo olhou para o pequeno grupo de pessoas reunidas do lado de fora, com os olhos cheios da mesma incerteza que ele outrora carregava. O abrigo ainda era novo. Ainda crescendo. Não era muito, apenas alguns quartos, um punhado de voluntários, suprimentos suficientes para dar às pessoas a oportunidade de se reerguerem. Mas foi algo. E foi dele. Ele passou meses se reconstruindo. Aprendendo, crescendo, trabalhando, acreditando. E agora ele estava aqui. Não apenas sobreviver. Vivendo. Seu olhar mudou para o outro lado da rua. Um carro elegante estava estacionado na calçada. E encostado nela, observando com silenciosa satisfação, estava Messi. Matteo sorriu. Messi cumpriu sua promessa. Ele o ajudou a descobrir. E agora, Matteo ia passar o resto da vida a ajudar outros a fazerem o mesmo. Ele caminhou em direção à entrada do abrigo, o peito leve, os passos firmes. Certa vez, ele doou sua última refeição, sem saber o que aconteceria a seguir. E agora? Agora ele estava prestes a fazer algo ainda maior. Dê aos outros uma segunda chance, assim como Messi lhe deu. E isso levou às lágrimas. Matteo exalou lentamente, observando as portas do abrigo se abrirem. Um pequeno grupo de pessoas hesitou na entrada, os olhos brilhando com a mesma cautela que ele antes carregava. Alguns seguravam sacolas esfarrapadas, suas vidas inteiras embaladas em tudo o que pudessem carregar. Outros não tinham nada além das roupas do corpo. Ele entendeu a hesitação deles, o medo deles de que isso fosse apenas mais uma gentileza temporária, outra promessa fugaz que desapareceria com o sol da manhã. Ele deu um passo à frente, oferecendo um sorriso tranquilizador. Entre, ele disse gentilmente, sua voz firme. Você está seguro aqui. Um por um eles entraram. Alguns olharam ao redor com expressões incertas, como se esperassem que as paredes desaparecessem e revelassem as ruas frias atrás deles. Matteo conhecia muito bem esse sentimento. O medo de que a esperança fosse apenas mais uma ilusão, de que a bondade fosse sempre seguida de decepção. Mas desta vez ele pretendia provar o contrário. Quando a última pessoa entrou, Matteo voltou-se para a rua. Messi ainda estava encostado no carro, de braços cruzados, observando com silenciosa satisfação. Havia algo em seus olhos, algo mais profundo que orgulho. Foi compreensivo. Matteo se aproximou e enxugou as mãos na calça de jeans. Você veio me verificar. Messi sorriu. Talvez. Você não precisa. Eu sei. Mas eu queria. Matteo soltou uma pequena risada, balançando a cabeça. Ainda não entendo por que você fez tudo isso. Porque eu. O sorriso de Messi suavizou-se. Porque você me lembrou de algo importante. E o que é isso? Messi olhou em direção ao abrigo. Que às vezes o menor ato de bondade pode mudar uma vida. Matteo engoliu em seco, com a garganta apertada. Ele passou anos acreditando que sua vida havia acabado, que estava destinado a desaparecer em segundo plano, invisível e esquecido. E, no entanto, um único momento, um único ato de generosidade reescreveu todo o seu futuro. Ele limpou a garganta. Você quer entrar? Ver o que você ajudou a construir. Messi hesitou e depois assentiu. Eu gostaria disso. Juntos eles entraram. O abrigo era modesto, mas acolhedor. As paredes eram pintadas de um azul suave, e o ar estava impregnado de um leve aroma de pão fresco e sopa quente. Algumas pessoas já haviam se acomodado, seus ombros não estavam mais curvados com o peso do mundo. Os voluntários circulavam pela sala oferecendo cobertores, refeições e garantias silenciosas. Matteo conduziu Messi a um pequeno escritório nos fundos. A mesa estava abarrotada de papéis, anotações rabiscadas nas margens, planos de expansão. Messi pegou um dos papéis, folheando as anotações manuscritas. Você está planejando um programa de treinamento profissional.
Mateo assentiu. Muitas pessoas que vêm aqui, elas não precisam apenas de uma refeição ou de uma cama. Elas precisam de um futuro. Elas precisam de uma maneira de se manterem sozinhas. Eu não quero que este lugar seja apenas um abrigo. Quero que seja um novo começo. Messi largou o papel com uma expressão pensativa. Você está pensando grande. Mateo soltou uma risada. Você me disse para fazer isso. Messi riu balançando a cabeça. Eu disse para descobrir o que vem a seguir. Não esperava que você planejasse um movimento inteiro. O sorriso de Mateo desapareceu ligeiramente. Passei muito tempo esperando que alguém me salvasse. Eu sei como é isso. E não quero que ninguém mais se sinta assim. Messi estudou por um longo momento e depois assentiu. Então vamos garantir que eles não o façam. Mateo franziu a testa. O que você quer dizer? Messi pegou seu telefone, batendo algumas vezes antes de segurá-lo. Vou fazer algumas ligações. Pessoas que podem ajudar. Patrocinadores, investidores, pessoas que acreditam em segundas chances. Os olhos de Mateo se arregalaram. Messi, você já fez tanto. E posso fazer mais, interrompeu Messi gentilmente. Isso não é mais só sobre você, Mateo. Isso é maior. E eu quero ajudar. Mateo exalou bruscamente, com o coração batendo forte. Ele passou tanto tempo pensando que tinha que fazer isso sozinho, que esse sonho era o seu fardo para carregar. Mas Messi estava ao lado dele, oferecendo-lhe a mão mais uma vez. Ele assentiu lentamente. Ok. Messi sorriu. Bom, as semanas seguintes passaram como um borrão. O abrigo cresceu. Mais pessoas chegaram, pessoas que perderam a esperança, pessoas que desistiram da ideia de que o mundo tinha um lugar para elas. Mas aqui eles encontraram algo diferente. Eles encontraram calor, segurança, uma chance de reconstruir. E Mateo? Mateo também encontrou algo. Propósito. Uma noite, enquanto o sol se punha no horizonte, pintando o céu em tons de laranja e violeta, Mateo ficou do lado de fora do abrigo, observando as pessoas entrarem e saírem. Alguns eram novos, com passos hesitantes. Outros eram rostos familiares, com fardos mais leves do que antes. Ele sentiu uma presença ao seu lado e se virou para ver Messi parado ali, com as mãos nos bolsos, observando o desenrolar da cena. Está funcionando, disse Messi calmamente. Mateo assentiu. Sim. Um silêncio confortável se instalou entre eles. Então Messi virou-se para ele com um pequeno sorriso. Você já pensou em jogar futebol? Mateo piscou. O quê? Messi encolheu os ombros. Você é de Buenos Aires. Deve ter jogado quando era mais jovem. Mateo riu. Há muito tempo. Bem antes de tudo. Messi o estudou por um momento. Você deveria começar de novo. Mateo ergueu uma sobrancelha. Por quê? Messi sorriu. Porque você nunca sabe onde uma segunda chance pode te levar. Mateo soltou uma risada sem fôlego, balançando a cabeça. Você realmente acredita em segundas chances, não é? Messi acenou com a cabeça, sua expressão sincera. Eu quero. E acho que você também deveria. Mateo olhou para o abrigo, para as pessoas cujas vidas mudavam diante dos seus olhos. E pela primeira vez em muito tempo ele percebeu que acreditava. Em segundas chances. No poder da bondade. Na ideia de que um pequeno ato poderia mudar tudo. Ele se voltou para Messi, seus lábios se curvando em um sorriso. Tudo bem. Mas se eu começar a jogar de novo, você me deve uma partida. Messi riu, dando um tapinha no ombro dele. Negócio. E pela primeira vez em anos, Mateo sentiu-se verdadeiramente vivo. Não apenas sobreviver. Vivendo. E isso foi tudo.